Nós celebramos o 18º domingo do tempo comum e a palavra de Deus hoje nos adverte, nos interpela a reconhecermos Jesus como de fato Ele é, o pão da vida, aquele que dá sentido a todas as coisas. E ao afirmar isso, nós temos que ter clareza de que não há verdadeiro sentido, verdadeira realização fora de Deus. Semana passada, lembra? Nós meditávamos o milagre da multiplicação dos pães e ali víamos que, por mais que se tentem muitas vezes, enxergar apenas aspectos humanos na palavra, se trata de um milagre, não é? Até porque, como dizia para vocês, naquela época, as pessoas faziam uma refeição e uma refeição escassa por dia, a grande maioria. E a grande maioria das pessoas que seguiam Jesus eram pessoas pobres, limitadas, financeiramente falando. No entanto, Jesus multiplica os pães, eles comem com fartura. Mas a grande interpelação de Deus para nós semana passada era o seguinte: para de olhar somente no como, para de olhar somente na circunstância. Olha, é preciso lançar o coração em Deus para que experimentemos a sua providência e deixemos que Ele faça nova todas as coisas. E lembra lá que Filipe perguntava? Não é? Jesus faz uma pergunta para Filipe, sabendo já o que ele ia fazer. Ele olha, imagina 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e crianças, então imagina a multidão de gente que tinha ali. E de repente ele fala: onde a gente vai comprar pão para esse povo todo? E Filipe traz a questão que todos nós traríamos, não é? Olha, mas nem 200 moedas de prata, que à época era muito dinheiro, é suficiente para dar um pedaço de pão para cada pessoa. Por que que Deus prova o ser humano? Lá em Deuteronômio vai dizer que Deus humilha o ser humano, prova, não no intuito de simplesmente fazer o mal ou trazer algo do gênero, mas para exigir uma resposta melhor. Deus sempre exige de nós o melhor. E a prova do coração é o momento que Ele vê como estão os sentimentos e a verdade do nosso segmento. Então as provas de Deus têm esse sentido. E mesmo a prova que o povo passa na primeira leitura de Êxodo tem esse sentido, de dizer o seguinte: olha, você pode dar uma resposta melhor, você não precisa submeter às circunstâncias. Deus sabe que se nós nos abrirmos a sua graça, que sempre é eficaz, nós daremos respostas melhores. Mas olha o que acontece com o povo. O povo está no deserto. E assim, gente, o deserto ali é deserto mesmo. Nós temos uma compreensão muito figurada do que é o deserto. Tive a graça de estar uma época na Terra Santa, mas lógico, você imagine que hoje está bem melhor do que era. Gente, é deserto, é só amarelo. É um amarelão, camelo passando assim, ó. É isso aí, deserto. E o deserto é o lugar do encontro com Deus, mas também é o lugar, segundo as Escrituras, da habitação do mal. É o local onde nós ficamos sujeitos a nós mesmos. E é nesse momento, quando estamos sujeitos a nós mesmos, que surgem os pensamentos, surgem as intenções do coração. Nos momentos mais difíceis de provação, é que nós vemos o que de fato tem de consistência no nosso coração. Olha o que teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, das enchentes, lembra? Um dos padres que trabalhava lá mandou uma mensagem no grupo de padres, que depois replicou para a gente. Ele dizia assim: tinha os padres idosos lá que viram um pouco da Segunda Guerra Mundial. E disse que o que ele via eram situações parecidas. Não estou falando a nível de evento, acho que ficou claro, né? Mas como era uma situação muito limite, você vê o pior e o melhor do ser humano. Você vê gente se doando, quase que perdendo a vida para salvar, mas você vê gente saqueando casa, roubando. Então é um momento de, esses momentos limites, mostram que o ser humano é. E o povo está passando fome, gente. Olha, por muito menos com fome, a gente fica sem paciência, sim ou não? Imagina aquele povo no deserto, sem ter o que comer. E tem um problema, quando nós não estamos com a maturidade bem trabalhada, o sofrimento traz, de certa forma, desculpa, vai dizer, um ensimesmamento. A gente pensa que só a gente está sofrendo, não consegue olhar o sofrimento ao redor. Todo mundo conhece alguém quando está sofrendo, é só ela que sofre, é só ela que tem dor, é só ela que tem dificuldade. Já fez a experiência, já viu aquela conversa de encontro duas pessoas que começam a competir doença? Já viu assim? Você fala: eu tô com uma dor de cabeça. Fala: mas você não sabe eu. Vai sempre passar, né? Aí fica ela briga para ver quem tem mais desgraça na vida, não é? O sofrimento traz isso, tem gente que gosta disso. Gosta de falar que está sofrendo, gosta de falar que está difícil, gosta de dificuldade. É que nesse povo de rede social, toda vez que eles colocam que superaram algo, todos nós sabemos que não superou ainda. Fica falando e fala, e fala, e fala, e fala. É o que o povo estava passando, lógico, com as devidas distâncias, né? O povo começa a sentir saudade de ser escravo. Quem dera nós estivéssemos lá no Egito.
A gente era escravo, mas comia. A gente era escravo, mas tinha as condições mínimas ali. Só que interessante, Moisés era um intercede pelo povo e vai dizer que Deus ouviu a murmuração do povo. E a murmuração é aquela reclamação sem sentido. Sabe o que a gente faz? Fica murmurando a vida, as situações, e reclama, e reclama, e reclama, e não resolve nada. Era assim que o povo estava. O que Deus fala? Eu vou mostrar para eles que eu sou Deus. Vai ter maná cedo, e vai ter codornizes, né, de noite. Ou seja, pão e carne. E a palavra maná significa o que é isso. O povo não sabia, que imagina, brotava ali, né? Eles levavam para casa e fazia o pão. Como fazia, também o padre não sabe, porque eu não estava lá, não tenho acesso às pessoas que produziam essa receita na época. Me perguntaram, padre, como que era o maná? Eu falei, não sei, eu sou jovem demais, mas não estava nessa época ali, não é? Mas enfim, eles levavam para lá. E olha que interessante, Deus falou para o povo, pega a porção necessária para o dia. Não que você tinha que se alimentar de maneira escassa, mas não era para você pegar o alimento de hoje e amanhã. E nós não rezamos isso? O pão nosso nos dai hoje. Ou seja, confia na providência de hoje. Treina o coração a confiar, porque há uma palavra de Deus. Ele disse que vai alimentar, então ele vai alimentar. Não se prenda na ganância, não se prenda na sua insegurança, mas saiba que é um Deus que vai trazer providência dos dias. Deus prova o coração do ser humano para saber, você está confiando mesmo? Você está se entregando? E Deus, Ele espera de nós uma intimidade maior ainda. Há um canto de Abacuque, 3, se não me engano, de 17 a 18, que virou música famosa aí, uma música gospel, né? Todavia me alegrarei, já ouviram? Que diz o seguinte, Abacuque ele olha ao redor e fala, ainda que não haja alimento, ainda que o fruto da videira, da oliveira minta, ainda que não haja alimento dos currais, ainda assim eu me alegro no Senhor. O que Abacuque está dizendo? Eu não preciso dos sinais visíveis de bênção para saber que o Senhor é providente. Eu não preciso estar vendo todas as coisas para saber que o Senhor é meu Senhor. Porque eu sei que no tempo certo, mesmo que o Senhor demore, o Senhor agirá. E a minha alegria não está nas coisas, não está nas circunstâncias, mas está no Senhor das coisas. No Senhor que submete todas as circunstâncias. Essa intimidade que nós temos que ter em Deus. É essa maturidade que o Senhor espera de nós. Porque olha, uma coisa é conhecimento. E como você adquire conhecimento? Estudando, não é? Você se aplica, estuda e você vai adquirindo conhecimento. Mas entenda, conhecimento não é o mesmo que sabedoria. E o quanto se sabe não corresponde necessariamente ao quanto se tem de maturidade. Tem pessoa muito inteligente, muito capacitada, mas ao mesmo tempo muito imatura, que não consegue lidar com as coisas básicas da vida. Por quê? Porque não forjou o coração, porque não usou sabedoria, não aplicou a palavra no cotidiano. Ao mesmo tempo nós conhecemos pessoas muito simples, que não teve as mesmas condições de estudo, mas tem uma sabedoria, uma percepção das coisas, que sempre quando conversamos nós tiramos soluções para a vida. Porque a sabedoria, ela consiste na aplicação da palavra no cotidiano da existência. E esse conhecimento é somente a faculdade da vida, auxiliado com a graça que nós conseguimos. E o povo nesse momento, eles não conseguiam entender. Eles se perderam, mas Deus se manteve com eles e fez com que eles dessem respostas melhores. Mas essa atitude de Deus alimentar o povo, ela tem um sentido de prefigurar aquilo que Jesus de maneira perfeita nos apresentou, a Eucaristia. Perceba, quem que mandou o pão do céu? Deus. Mas esse pão do céu, ele é uma expressão imperfeita do verdadeiro pão do céu, que é Cristo. E quando o povo, depois Deus multiplica os pães, ele vai para o outro lado, o povo vai atrás dele, e o povo faz aquela pergunta, né? Sabe como, ô Rabi, como o senhor chegou aqui? Eles sabiam. Ele atravessou o mar, eles foram atrás, e Jesus já dá logo uma pancada. Ele fala, estão me procurando, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. Ou seja, vocês não estão me procurando porque já me amam, porque querem ser meu discípulo. Vocês estão me procurando porque eu resolvo as suas circunstâncias. E os motivos pelos quais procuramos Jesus prova no nosso coração que lugar ele tem em nossa vida. Porque olha, como eu repeti algumas vezes para vocês, nas Sagradas Escrituras tem algumas categorias de discípulos. A categoria mais geral é a multidão. É o povo que procurava Jesus porque achava bonito, gostava. De vez em quando ia lá porque recebeu uma bênção, que recebeu uma cura, que recebeu um milagre.
Então, e queria ver o que Jesus fazia. Porque você imagina uma coisa: o homem vai lá dar uma benção nos 5 pães e 2 peixes, o homem alimenta todo mundo. Quem não queria ver um negócio desse? Ele vai lá, você vê um aleijado sai andando. Ele curou lá, até ressuscitou os mortos. Temos o filho da viúva de Naim, Lázaro. Você imagina que coisa estupenda que não era. Então disse povo que procurava Jesus, até tinha bons sentimentos com Jesus, mas não se comprometia. Há um grupo que é um pouco menor, que é o grupo dos 72, que recebeu o mandato apostólico e foram pregar. Há um grupo que Jesus mesmo escolheu, que é o grupo dos 12, e há um grupo menor ainda, que nós chamamos de PTJ, o grupo dos 3, Pedro, Tiago, João, às vezes André. E qual que é o critério para que sejamos mais ou menos íntimos, para que saiamos da multidão para um grupo mais próximo de Jesus? O quanto nós o buscamos por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele tem. E Jesus traz o povo para essa experiência, porque Ele quer que nós o buscamos de fato, e não procuremos simplesmente por aquilo que Ele pode oferecer. Não estou dizendo que você não pode vir à igreja e pedir uma bênção, e pedir uma cura, e pedir bênçãos mesmo na realidade material. Tem muita gente que reza pedindo emprego, pedindo a cura de um enfermo, pedindo a própria cura. Não está errado. O problema é quando a gente só vive atrás disso. O problema é porque, sabe o que está provando? Que nós não entendemos ainda o que é a eternidade. Nós estamos que nem um povo na primeira leitura, que esqueceu o propósito. Qual que era o propósito para eles estarem no deserto? Chegar na promessa, que era a terra prometida. Só que eles se perderam no foco, e quando a gente esquece o porquê, nós nos perdemos em todos os combos da vida. É por isso que muitas vezes o matrimônio entra em crise, na nossa vocação nós entramos em crise, no trabalho entramos em crise, porque esquecemos o porquê. Quando lembramos o porquê e a finalidade, a gente suporta qualquer coisa. Quantos relatos não temos, para usar um exemplo do ambiente familiar, na nossa família, de situações difíceis, de sofrimento, de dificuldade, de situações que provaram os nossos pais, os nossos avós até o último, mas eles se mantiveram feios porque tinha um porquê, tinha um propósito. A família tinha um valor, sabiam que era um desenho de Deus, um projeto de Deus, e mesmo nas circunstâncias difíceis não pararam, porque contemplaram Deus e seguiram em frente. Guarda uma expressão que eu aprendi com o Dom Eduardo: o deserto jamais será maior que a promessa. A promessa é muito maior. O deserto pode ser difícil, ele pode trazer sede, ele pode trazer fome, ele pode trazer dificuldade, ele pode fazer nós nos encontrarmos com o pior de nós mesmos, mas nunca supera a promessa de Deus, que é maior. E olha que graça o Senhor nos apresenta. Ele fala: esse pão que vocês estão comendo, vocês vão ter fome de novo. Agora, o pão que Deus dá, que é Ele mesmo, Ele vai dizer no versículo 35, eu sou o pão da vida. Quem come desse pão nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. E o povo fala para Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu tenho certeza que eles estão pensando na comida ainda. Não entenderam que era Jesus como o sentido primeiro e último das coisas. O que Jesus está dizendo? Enquanto você procurar sentido fora de mim, você vai encontrar vazio. Porque eu não estou nas coisas, eu não estou. As coisas podem nos levar a Deus, mas elas não são Deus. Não é possível encontrar realização plena nas coisas. Desculpa o que eu estou dizendo. Não estou fazendo um discurso para dizer que você tem que ter uma vida escassa, que você não precisa ter bens e não precisa ter, situações materiais. Não estou dizendo isso. Mas eu posso te garantir que isso não traz verdadeira realização. Se você chegar numa pessoa que de repente tem muitos bens e perguntasse para ela o que ela mais queria nessa vida, talvez ela ia dizer: olha, eu trocaria tudo para ter 5 minutos de repente com uma pessoa que eu tanto amei. Ou de repente voltar no tempo e não tomar essas decisões, ter procurado mais a Deus. Nós entendemos o quanto vale a presença de Deus, os princípios e as virtudes, quando chegamos numa situação limite. E é aí que nós entendemos que somente Deus é capaz de sustentar nosso coração, nossa alma. Mas olha, o problema nosso é que nós somos um povo que fica esperando muito de Deus, sendo que Ele já faz toda a parte dele, mas nós não fazemos a nossa parte. Nós queremos receber coisas, mas não damos condições, não procuramos, não vamos atrás. É por isso que São Paulo vai dizer: olha, o conhecimento do mundo, ele é infrutífero, ele não vai trazer realização, ele é infértil. Agora, se conhecestes a Cristo, ele vai dizer Cristo de maneira correta, não o Jesus, paz e amor, bonitinho, cabe na minha vida, até procuro, mas que não transforma nada. O Jesus mesmo.
Porque o pessoal tem uma ideia de Jesus, que está presente no coletivo, no imaginário coletivo, que é um Jesus que não mexe em nada, que não transforma em nada, que concorda com tudo. Eu posso ver de qualquer maneira. É até uma das heresias contemporâneas, a hipergraça. O que significa isso? Eu posso viver de qualquer maneira, fazer o que eu quiser da minha vida, que no final o Senhor vai lá e vai pagar meu débito. Não vai não, se for desse jeito. É com outra entidade que você vai se encontrar na eternidade, então toma cuidado. É preciso olhar para Jesus como Ele é. Só que Ele vai dizer, se dispam do homem velho, reviste do homem novo, renova a maneira de pensar. Mas isso quem tem que fazer somos nós. Eu preciso tomar uma atitude nova. Esses dias, eu acredito que foi o próprio Satanás que inventou aquele algoritmo do Instagram, né? Que você vai rodando uns vídeos assim. E é sempre uma interessante que outra, você percebeu? E numa dessas aí, né? Aí você vai vendo que você passou uma hora, você está lá. Você tem que jogar o celular para fora. E um humorista, se alguém, vocês devem ter visto isso aqui. Eu vou fazer umas perguntas que ele perguntou ao povo. Todo mundo que está aqui acredita que Jesus é o Senhor, sim, de todas as coisas. Que a vida, a paixão, morte e ressurreição trouxe sentido para nós, sim ou não? Certo? Que a palavra de Deus é o que orienta nossos passos, ela é o sentido, é meditando ela, que eu encontro a verdade, sim ou não? Agora deixa eu perguntar. Nós temos as Sagradas Escrituras. A sua Bíblia, que é católica, tem 73 livros. 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Deixa eu te perguntar. Não vou pedir nem para levantar a mão. Quantos aqui já leram a Bíblia inteira? Eu vou nem pedir para levantar a mão para não me decepcionar. Se a palavra é sentido e me orienta, por que eu não leio? A gente afirma um monte de coisa, crê, mas não para ler as Sagradas Escrituras. Olha, a gente fala muito dos fariseus das Sagradas Escrituras, né? Que era um povo rígido. Mas até hoje, o judeu tradicional, ele lê as Sagradas Escrituras todos os dias, tem decor as 613 prescrições. Olha como a gente virou um povo medíocre. Eu falo até em relação a mim, quanto que eu preciso ainda me alimentar da palavra. Santo Antônio, quando ele era agostiniano, ele tem um encontro uma vez que trouxeram os mártires que morreram em Marrocos. Ele se encanta com o testemunho dos mártires e fala, eu quero ser mártir também. E ele vai para os franciscanos. Ele fica quieto um bom tempo, ele não fala nem que ele é padre. E ficam os franciscanos. Um dia chamaram ele para pregar, aí descobriram que ele tinha um talento extraordinário. Santo Antônio, ele tinha decorado os 4 evangelhos. Se acabasse todas as edições, tudo que tinha de manuscrito na Bíblia, ele escrevia de novo, de tanto que ele tinha lido. Agora, se perguntar para a gente, aí você vai me dizer, não, padre, é muito difícil, a Bíblia é um livro muito grande. Aí você vai ver o povo, leu Senhor dos Anéis inteiro, que eu lembro de cabeça aqui, leu tudo quanto é Harry Potter. Não vou nem estar em outras leituras, que você sabe qual que é. Leram um monte de coisa. Aí você vai me dizer que você não tem tempo de ler a Bíblia? Aí a gente acha que coisa de Bíblia é coisa de protestante. Não, gente. Quem conservou as Sagradas Escrituras até hoje fomos nós católicos. A Bíblia não desceu de zíper do céu. Fomos nós que fomos mantendo. E nós precisamos nos encontrar com a palavra, porque negligenciá-la está mostrando que no nosso coração ele não é o primeiro. Se eu não tenho um contato direto, concreto, com a palavra, eu estou dizendo que eu até tenho isso como importância, mas eu não tenho me empenhado. E olha que forte isso. São Jerônimo, que foi quem traduziu as Sagradas Escrituras dos originais hebraico, grego, para o latim, a tradição Vulgata, ele dizia que ignorar as Sagradas Escrituras significa ignorar o próprio Cristo. Ô, gente, a gente tem que começar a caprichar a nossa vida de fé. Não ficar vendo de videozinho, vendo de vídeo. Não ficar vendo de YouTube só. Tem que parar e ler e estudar. Tem que parar e rezar. E é por isso que muitas vezes não somos atendidos na nossa oração. Que nós afirmamos que Jesus é o pão da vida, mas eu não me alimento do pão da palavra. Eu não me alimento dele. Como é que eu quero ter consistência? E você sabe que São Tiago vai dizer que a gente não recebe algumas coisas, no capítulo 4, porque nós pedimos mal. Pedimos baseado em nossas circunstâncias, em nossas paixões, mas não pedimos baseado na palavra de Deus. Há tantas promessas e a palavra que Deus diz, Ele cumpre. É o que Deus chamou a atenção semana passada. Se eu falei, quando ele fala para Eliseu, que pode dar o pão que vai comer todo mundo, vai dar certo. Se Jesus falou, distribui porque vai dar certo. Mas nós só vamos ter acesso a isso, entender que Ele é o pão da vida, o sentido primeiro e último de todas as coisas,
o dia que Jesus ocupar um lugar de destaque em nossas vidas. Às vezes a gente vai na casa das pessoas, aí tem aquele altar bonito, sabe? A Nossa Senhora, aquela Bíblia toda ilustrada, normalmente aberto no Salmo 90 ou no Salmo 22 do Bom Pastor, é ou não é? Aí você vê a página, só aquela página tá amarela. Você vai abrir a outra branca e nem abre, tá tudo colado as páginas. Você manda o povo nosso já abrir a Bíblia, abre em tal livro, não sabe abrir. Uma vez pregando aqui, eu falei, abre no profeta tal. Pô, padre, acho que na minha Bíblia não tem. Falei, tem sim. Procura aí que você vai achar. Desculpa dizer isso, mas a gente precisa melhorar, sim ou não? Às vezes você fala, não, padre, mas não dá, eu não tenho tempo. Tem, prova pra você que tem. Se você ler 4 capítulos das Sagradas Escrituras todos os dias, você lê a Bíblia toda em um ano. Não só a Bíblia, nós temos o catecismo. Eu falei da Bíblia, não vou nem perguntar do catecismo, porque se não ler a Bíblia, né? Quanto mais o catecismo. E como é que nós queremos saber e fazer a vontade de Deus se eu não me encontro com os meios disponíveis da graça? Se eu não me empenho. É esse povo que nós vemos hoje, que não só na vida espiritual, mas na vida, às vezes também, aí, financeira, nos estudos. Olha, quem é professor aqui? Levanta a mão. O povo que dá aula. Pode baixar. É desanimador dar aula hoje, sim ou não? O povo não lê mais, gente. Não estuda. É a geração do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo esforço. Olha, o cristão tem que viver com excelência. Tem que trabalhar com excelência, tem que estudar com excelência, tem que rezar com excelência, porque nós não fomos feitos para ser medíocre, gente. Enquanto não entendermos isso, não viveremos debaixo da promessa de Deus e não experimentaremos plenamente o Senhor. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. E nesse silêncio do amor e da misericórdia do Senhor, apresente seu coração, sua vida, todas as realidades que você traz consigo. Coloca diante de Deus mesmo as suas limitações. Quando Deus nos interpela, mesmo uma palavra firme e dura, Ele tem o intuito de nos levar a uma intimidade maior com Ele. O quanto temos confiado no Senhor? Eu ouvi esses dias uma expressão que me lembrou uma frase de São Pio de Pietrelcina, que dizia o seguinte: se os católicos entendessem o que é a Santa Missa, precisaria colocar até mesmo um policial às portas das igrejas para controlar a multidão que procuraria a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento do altar. Diante disso, qual é o lugar que Jesus tem ocupado em minha vida? As minhas procuras, as minhas buscas revelam ao meu coração o que de fato eu tenho dado importância. Puxe no seu coração. Peça para o Senhor essa graça de viver uma vida debaixo das promessas, debaixo das bênçãos, uma vida santa, uma vida digna. Você família, você pai e mãe, seja um exemplo de valorização da Escritura, da doutrina da igreja, de oração. Seus filhos vão ver que você reza, você precisa rezar, precisa deixar esse legado. Peça ao Senhor essa graça.